quais seriam, então, os fatores ambientais reguladores da existência de um recife de coral? Como é que esse coral vai se formar naquele determinado lugar? Primeiro de todos, muito importante, a temperatura. Então, como que a temperatura vai ser um fator regulador do crescimento de um coral? Porque ela tem uma relação direta com a secreção de carbonato de cálcio. E a gente sabe que quanto mais elevada é a temperatura, maior é a taxa de secreção. Ou seja, o calcário formado não é dissolvido. Ele vai ser dissolvido quando a água se torna fria. Então aí não consegue se depositar. Com isso, então, o limite inferior da temperatura é 20 graus. Até 20 graus o coral cresce, né? Se for 25, vocês vão ver em região de 25, 28 graus é onde ele atinge o auge. Região de 20 graus é onde ele está numa forma mais incipiente, não tão diversificada. E abaixo de 20 graus, então, não tem, é uma temperatura em que a secreção fica muito pouca, é muito pouca a quantidade para que seja depositada. Então, ela vai com as testas começariam a ser dissolvidas, né? Então, em consequência a essa necessidade de temperatura alta, os recifes se desenvolvem do lado leste do continente, onde as correntes quentes, então, existem, né? A circulação das correntes quentes. Os recifes, então, estão limitados à camada superficial do oceano com uma profundidade geralmente até 50 metros. Por quê? Porque dois motivos. Porque abaixo de 50 metros, geralmente a gente já vai ter água fria, a temperatura já cai, então não é propícia para o esqueleto do coral, para a deposição do cálcio. E também a luz, né, vai ficar deficiente. Então, abaixo de 50 metros, a luz, mesmo que tenha temperatura, a luz já vai ser fator limitante para o crescimento das zooxantelas. Então, o coral já não fica viçoso, já não fica diversificado, né? Vai sendo restrito. Então, a temperatura vai restringir a distribuição geográfica desses corais, né? Então, as correntes vão limitar geograficamente aonde eles podem ocorrer, além da distribuição vertical na profundidade. Outro fator importante ligado a essas águas é turbidez. Então, nas águas mais turvas, águas costeiras mais turvas, elas vão limitar o crescimento do coral, porque o fator primeiro da turbidez é a redução da penetração da luz. Não se esqueçam que o coral tem que viver em região muito luminosa por causa das zooxantelas, porque eles são um substrato de sustentação das algas, das microalgas, dos micro-organismos. Então, se houver redução na penetração de luz, as zooxantelas não vão mais estar funcionais e o coral vai deixar de receber uma grande parte de alimento, vai ficar fraco e provavelmente morrer, né? Então, a turbidez, a gente vai ver que um caso, uma exceção bastante gritante quanto à turbidez, é nos recifes brasileiros, que a gente vai ver que eles crescem em águas turvas, né? É assim a contradição de tudo aquilo que acontece com os corais no resto do mundo. Então, a sedimentação é importante porque também ela vai provocar o recobrimento das colônias de coral, né? Das colônias, e isso vai então diminuir o alimento que vai ser filtrado pelos pólipos, porque vocês vejam que a matéria orgânica que vem da simbiose, ela é uma parte do alimento do coral. Ela é importante, mas ela não é a totalidade. Então, ele precisa retirar o resto do alimento da água. Então, ele tem que viver em locais que tenham circulação de água. Daí, estarem geralmente no mar aberto, né? Porque eles vão filtrar, vão se alimentar pelo zooplâncton, né? Então, essa sedimentação é importante porque ela vai inibir o processo de alimentação através de impedir que eles consigam estender os seus tentáculos para poder filtrar. Então, eles retêm, quando tem muito material em suspensão na água, esses pólipos contraem os seus tentáculos. Eles não estendem para se alimentar, ao contrário, eles guardam, retraem os tentáculos e com isso, então, eles ficam só com a alimentação dada pela zooxantela. Além disso, as
para evitar, né, para tentar diminuir o efeito da sedimentação, mesmo que seja instantânea, por algum motivo teve um revolvimento, uma corrente que veio diferente sobre o coral, com uma carga de sedimento maior. Então, o que fazem as colônias para tentar evitar isso, para superar esse momento de turbidez? As colônias do tipo cérebro tendem a produzir muco, e esse muco, então, vai envolver as partículas do sedimento que estão caindo sobre eles e, passando de pólipo para pólipo, vai limpando a colônia e depositando na parte mais externa do recife todo esse muco envolvido com as partículas de sedimento. Então, é uma forma dela limpar através do muco e tirando o sedimento e carregando para fora da colônia. Os corais elevados, os octocorais principalmente, né, que têm porte mais elevado, eles têm menor capacidade de produzir muco. E com isso, então, eles são os corais mais suscetíveis de serem danificados com o aumento de turbidez. Então, quando ocorre um evento de turbidez, os primeiros que sentem são os corais elevados, né? Depois, os corais tipo cérebro, se o fenômeno continuar. O efeito geral da turbidez e da sedimentação, então, é uma redução do desenvolvimento, porque por um certo período ele vai deixar de receber a quantidade de alimento adequada para viver. Então, nesse período de alta turbidez, o coral vai crescer menos. É por isso que tem variação anual naquelas taxas de crescimento e de fixação do cálcio no coral. A salinidade é constante, porque os organismos estão em mar aberto. Então, a salinidade não é problema, não é fator limitante para a existência de coral, né, no caso de serem corais de mar aberto. Por isso também que não existe coral crescendo em desembocadura de rio, em região onde tem abertura estuarina. A energia de ondas é importante também, porque as ondas trazem, né, no alto mar, quando quebram nos recifes, elas vão trazer um aporte constante de alimento, de material em suspensão, que vão então ser filtrados pelos pólipos. Mas acontece que, se a energia de ondas é necessária para o desenvolvimento do recife, o excesso de exposição a essa energia é deletério, porque se for muito forte esse impacto das ondas, vai quebrar o recife. Vai quebrar o recife e vai então fazer com que uma parte desse coral morra. Mas, por outro lado, é o que acontece, por exemplo, na época dos furacões do Pacífico, né, sobre os recifes. Então, isso vai destruir partes importantes massivamente da estrutura coralina. Um fator positivo dentro desse efeito negativo das tempestades e furacões é que, ao acontecer essa mortalidade de corais, novos nichos vão ser abertos, porque o substrato vai ficar defaunado, vai ficar em aberto e as espécies, novas espécies, podem então colonizar aqueles substratos que foram erodidos. Então, se eu falei para vocês da necessidade do coral viver em temperaturas altas, porque temperaturas baixas vão impedir a deposição do cálcio nos exoesqueletos. Mas aí fica a pergunta, e em água fria tem coral? Então foi visto que sim. Pesquisas recentes, né, relativamente recentes, que datam de 2006, e foi publicada na Science por ter sido uma coisa totalmente inesperada, mostraram expedições em mar profundo que trouxeram esqueletos calcários coralinos. Só que esses corais podem ocorrer desde colônias isoladas, pequenos recifes em profundidade, ou formarem montes gigantes de até 300 metros de altura e vários quilômetros de diâmetro, né? Essas são formações, de toda forma, muito antigas. A formação, o início da formação, toda ela é muito antiga, seja em água profunda ou não. Então, significa que em épocas pretéritas, essas profundidades podem ter sido menores devido ao abaixamento do nível do mar, né? Mas, de toda forma, são corais adaptados à água fria
E eles, existem corais pétreos, octocorais, corais negros e hidrocorais. Então todos os tipos de corais também existem em águas frias. Só que a grande diferença é que eles são corais sem zooxantelas, sem os dinoflagelados simbiontes. Então, se eles não têm essa fonte de energia, que é tão importante para eles crescerem, né, como é que eles vivem? Então, eles formam colônias que são mais frágeis. São corais que não são robustos, eles são mais delicados, né? E eles são facilmente eliminados do local caso aconteça algum fenômeno inesperado. Então, eles são muito mais frágeis do que os corais que crescem com luz, com as zooxantelas. Esses corais de água fria são realmente de água fria, eles estão entre 4 e 12 graus de profundidade. Em águas rasas, eles se encontram na região tropical mais profundamente, porque as águas frias passam mais profundamente, enquanto nas regiões temperadas eles se encontram em águas mais rasas. Eles são, então, alimentados exclusivamente pela produção primária das águas de superfície, como qualquer animal do bentos marinho. Eles não vão produzir sua energia, mas eles vão esperar ao alimento que vem da superfície, mesmo estando em grandes profundidades. Então, vocês veem que a quantidade de alimento desses corais é muito menor do que aquela que tem os corais de águas rasas, né? Aqui, então, está a distribuição dos corais em águas frias, que são exatamente o oposto dos corais de água quente. Eles ficam, então, do lado oeste dos continentes. Eles são um ambiente extremamente ameaçado, principalmente por dragagens, por perfuração de petróleo, né, coisa que a perfuração de petróleo em mar profundo não era usual, hoje já é bastante utilizada por vários países, e com isso, então, pegando esses bancos coralinos, eles serão totalmente destruídos, né? Não tem como eles se regenerar. E outro efeito negativo é a acidificação do oceano, porque ele vai ajudar ainda a descalcificar essa fauna, porque o ambiente fica muito ácido e a acidez é prejudicial à fixação do carbono. Ela impede que esse carbono, que esse carbonato de cálcio se deposite, ela dissolve o carbonato. Então, é um problema muito sério a acidificação do oceano, né? É um dos efeitos das mudanças climáticas globais. E as interações biológicas que ocorrem no Recife, elas estão ligadas a duas grandes vertentes: herbivoria e competição. Então, para os organismos poderem viver, compartilhar esse ambiente, primeiro, se eles forem herbívoros, eles vão estar em grande quantidade e eles vão estar se alimentando das algas, daquelas algas calcárias que crescem no Recife. Além de algas calcárias, o Recife se tornando uma base dura no meio do oceano, um substrato consolidado, ele vai permitir que outras algas macroscópicas também cresçam nesse Recife. Então, a alga macroscópica vai funcionar exatamente como as algas como ambiente, né? Como as algas macroscópicas de costão. Então, elas vão servir de abrigo por uma quantidade muito grande de organismos, né? Mas a herbivoria é importante porque os herbívoros são numerosos e eles vão ser controladores das algas que crescem no coral. E essas algas, principalmente as calcárias, que vão ser comidas por esses herbívoros, elas são elementos de união de fragmentos do Recife. Então, as algas calcárias são elementos construtores importantíssimos. E se elas forem predadas e se elas vierem através da herbivoria em grande quantidade, elas podem, não estando presentes, ser um elemento desagregador, a herbivoria ser um elemento desagregador desse Recife. Outro herbívoro importante são os ouriços, né? Vocês já viram ouriços nos kelpes, em vários outros ambientes, que eles são herbívoros importantes e eles podem desnudar todas as algas de um recife. Então, se por acaso os ouriços crescerem muito, a população ficar muito numerosa, vai acontecer que eles vão causar uma predação muito intensa do recife, levando à morte de parte dos organismos do recife, dos próprios corais.
A competição está ligada principalmente ao espaço. O espaço é fator limitante importante porque é um substrato rochoso, com aquela diversidade muito grande de organismos, então um grande número de larvas tendem a querer se fixar nesse local, né? Então a competição por espaço ela é tão alta que os organismos vão recobrir uns aos outros, né? Vão crescer uns sobre os outros, vão formar sombreamento, ou seja, se eles se elevarem do substrato, como os corais flexíveis, eles se elevando do substrato, eles vão formar uma sombra na parte de baixo do recife, impedindo que aqueles corais que necessitam de luz, os corais pétreos, se desenvolvam adequadamente. E existem também interações agressivas através, então, da morte de indivíduos pelos nematocistos. Então, corais que não deixam outros crescerem perto deles através de alimentação dos pólipos. Eles conseguem estender os seus filamentos digestivos na colônia adjacente, que está perto deles, e eles então se alimentam daqueles pólipos da colônia do lado, tentando matar aqueles indivíduos para que eles possam se expandir. Então, essa competição é bastante acirrada e se faz em todos os níveis, conforme mostrado ali. Os recifes geralmente são ambientes muito diversificados, então normalmente também eles não têm um controle por uma determinada espécie. Vocês lembram que, por exemplo, o kelp, que tinha uma diversidade grande, mas podia ser controlado pelo ouriço, porque o ouriço diretamente comia essas algas? Aqui, ouriços e estrelas podem ocasionalmente exercer um papel de controle quando essas populações extrapolam em número, ficam sem controle, né, sem predador, então elas ficam muito numerosas, elas podem vir a causar um dano muito sério no coral. Mas geralmente o que acontece é que várias espécies se autorregulam. Então, uma competindo com a outra vai promovendo essa autorregulação, sem ter uma espécie que promova essa regulação, né? Então, existe grande diversidade de competidores, existe também interações interespecíficas entre as espécies, que são muito complexas, como a gente já vai ver já, e ainda os distúrbios que ocorrem na área são de pequena escala. O mais que pode ocorrer são passagens de tempestades ou furacões de vez em quando, mas continuamente é um ambiente mais ou menos uniforme ao longo do tempo, né? Então, isso faz com que as populações sejam mantidas num equilíbrio dinâmico, onde uma não se desenvolve, não controla as demais. Então, a gente chama que o coral, o recife de coral, é um sistema em equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, porque as espécies têm muito recurso, estão competindo por espaço e todas podem compartilhar esse espaço, sem ter dominância de uma delas, né? Então, é um ambiente naturalmente não perturbado. Eu falei para vocês que existe muita interação entre as espécies que vivem no coral. Essa interação ela é importante porque ela vai permitir com que os recursos alimentares existentes no Recife sejam compartilhados. E aí promovendo então um maior número de espécies podendo habitar o local. Então, essa diversidade, dessa interdependência entre as espécies, ela está dentro desse aspecto de comensalismo, onde espécies de grande porte sésseis podem dar proteção para animais pequenos e móveis. Por exemplo, esponjas, grandes esponjas, podem abrigar dentro, aqui é uma esponja, né, uma colônia, e as esponjas, se elevando do substrato, podem abrigar pequenos crustáceos, caranguejos, anomuros, dentro dos seus orifícios. Então, é como se a gente pensasse numa alga, né? Só que aí é um organismo, é uma esponja, não é um vegetal, é um organismo animal. Ele vai, então, promover nichos dentro do seu próprio corpo, abrigando outras espécies, né? O mutualismo, por exemplo, é outro tipo de relação que acontece quando duas espécies são beneficiadas pela relação. Por exemplo, quando essa estrela que monta sobre uma colônia de coral para poder se alimentar do coral,
pequenos caranguejos que vivem no coral, que vivem associados ao coral, eles vão começar a morder a estrela com as suas quelas. Se fosse um pequenininho, não significaria nada para a estrela, que geralmente é grande. Mas se vocês pensarem que são centenas, então aí a estrela fica perturbada e pode até desistir de predar o coral. Então esses pequeninos simbiontes, eles vão dar proteção para o coral, né? E de outra forma, o coral dá abrigo para esses animais, através dos seus orifícios e proteção através dos nematocistos, porque não é qualquer organismo pequeno que chega perto dos corais, né? Eles têm suas defesas. Esse mutualismo também pode ser evidenciado pelo famoso exemplo do peixe palhaço, né? Que vive entre as anêmonas, os tentáculos das anêmonas, cheia de células urticantes, só que eles produzem um muco. E esses peixes, então, revestem o seu corpo com um muco, e esse muco faz com que o odor, né, a química que sai do corpo do animal, não seja percebido pelos nematocistos, que são quimiorreceptores das anêmonas. Então, com isso, ele consegue se deslizar no meio dos tentáculos sem ser perturbado. Por outro lado, ele tem essa proteção, né, que as anêmonas dão, e muitas vezes o peixe pode exercer um papel limpador sobre outro organismo. Existem peixes, por exemplo, esse peixe labroides dimidiatus, que faz assim pit stop. Ele está nadando no mar aberto, aí ele vem para o Recife, ele para, fica muitas horas parado, com a boca aberta, e os outros peixes pequenos vão então se alimentar dos parasitas que crescem na pele do peixe e dentro da boca do peixe. Então ele fica durante aquele período disponível para limpeza. Aquela limpeza significa alimento para os peixinhos que estão lá limpando o predador, o indivíduo maior. E depois de feita então essa parada de limpeza, o peixe segue. Aí vem outro peixe que vai acontecer a mesma coisa. Então, esse tipo de relação traz de fora do Recife alimento através dessa raspagem da pele de detritos, parasitas, né, proteína, que estão em peixes maiores, né? Existem também recifes de diferentes formas. Recifes de franja, recifes de barreira e o atol, que é a formação de um recife e uma ilha no centro de uma laguna, né? Uma formação especial que a gente já vai ver como que ela ocorre. Então vamos ver cada tipo desses. O recife de franja, né, é um recife costeiro, vocês estão vendo a costa, o recife se forma aqui, ó, aqui, essa área mais rasa, recifal. O recife de barreira geralmente é afastado da costa, ele está a vários quilômetros da costa e entre o recife e a costa se forma um canal de águas mais profundas. E o recife, o atol, como eu disse para vocês, é um crescimento circular, né, em torno geralmente de uma ilha vulcânica, e o topo da ilha fica no centro, o topo do vulcão fica no centro da laguna. Como é que esses recifes se formam? Existem duas teorias principais a respeito da formação dos atóis, desses recifes que tem a laguna, né, e a ilhazinha no centro da laguna. Então, a primeira delas é a teoria da subsidência do Darwin, que data de 1882. Então, Darwin, na sua famosa expedição do Beagle, fez várias observações a respeito da formação desses atóis. E ele, comparando vários estágios de atol, ele considerou que esse atol seria formado, aquela condição última, pela subsidência, pelo abaixamento, então, de uma ilha vulcânica que teria crescimento de coral na sua base. Seria aquele primeiro estágio do coral de franja, vocês lembram? Bem perto da costa, seria o primeiro estágio. Essa ilha, por movimento tectônico, continuando seu afundamento, né, então ela tende a baixar. O que vai acontecer com esse coral que está crescendo aqui em cima? Ele vai continuar crescendo, porque a ilha está abaixando.
Então ele vai se formar o segundo estágio, que seria o Recife de Barreira, que eu falei para vocês, que fica a uma certa distância da costa, né, no caso o topo do vulcão, da ilha, e um canal que tem comunicação com o mar, um canal mais profundo no entorno. E o último estágio, que seria o afundamento da ilha maior, deixaria ou só o topo da ilha aqui no centro da laguna, ou essa ilha afundaria totalmente e a gente teria uma laguna sem a ilhota central. Isso então, os corais ficariam no entorno porque a ilha teria se afundado totalmente. Então essa seria a sucessão da formação daqueles 3 tipos de recife. Então, segundo Darwin, esses tipos que estão ocorrendo nos vários locais, eles culminariam na formação de um atol. A outra teoria é a teoria do controle glacial de Day, proposta em 1910 e reformulada em 1948, né? E ainda hoje em dia ela é discutida. Ele propõe que essas alterações que o Darwin disse que era por movimento da ilha, né, de subsidência dessa ilha, seria devido a abaixamento e elevação do nível do mar. Então, ele considerou que isso, a ilha afundaria não por movimento tectônico, mas sim por períodos de glaciação e deglaciação. Então, a ilha abaixaria quando o nível do mar sobe, e aí promovendo então a formação do atol. São as duas teorias existentes. A de Darwin geralmente é a mais aceita, mas a de Day também tem muitos seguidores. E em muitos casos é a explicação mais adequada.